nosso evento de hoje. Eu só vou fechar essa tela aqui para melhorar o vídeo aqui. Venho trazer no nosso evento hoje um assunto bastante interessante que eu acredito que vai chamar a atenção de alguns alunos. É um assunto bastante quente no nosso dia a dia e no mercado de trabalho também, tá? Não tanto assim no nosso regional, né, mas bastante quente numa escala mais global, assim por dizer. Tá? Aqui trata-se do aprendizado de máquina, mais especificamente o aprendizado por reforço. Para deixar o nosso assunto um tanto mais interessante, a ideia é aplicar o aprendizado por reforço especificamente para alguns ambientes de Atari ou outros jogos que futuramente vocês tenham interesse. Mais especificamente, vamos começar assim, porque vai dar tempo, apenas dos jogos mais simplesinhos, né? Começando assim com um jogo ou outro do Atari. Eu gostaria assim de chamar a atenção de vocês que esses assuntos são bastante relacionados com a evolução que está tendo ultimamente, né? Da tecnologia. Tá? Nós temos assim essa evolução é bastante relacionada à inteligência artificial, onde ela nos permite a fazer com que as coisas comecem a agir de forma os equipamentos, as máquinas, os computadores comecem a agir de forma inteligente, por assim dizer. Ou seja, ter aquele comportamento que previamente não seria específico de um ser humano, né? Ou de algum animal treinado. Agora, nós estamos tendo a capacidade de transformar essas máquinas de forma que elas apresentem esse comportamento um tanto quanto interessantes com relação à capacidade cognitiva, né? Ao comportamento cognitivo que você não observaria num algoritmo simples de execução de alguma tarefa normal, tá? Mas, assim, é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre automação e inteligência de uma máquina, tá? Mas isso é um discurso para a gente tratar em algum outro momento, em alguma outra palestra, que é algo que é uma conversa filosófica que demoraria um bom tempo para a gente para que a gente pudesse chegar a algum tipo de entendimento, tá? Então, especificamente aqui, eu estou querendo tratar uma pequena parte da inteligência artificial, que é o cara que está chamando bastante atenção do mercado ultimamente, que é o aprendizado de máquina, ou machine learning, outro nome também é aprendizado automatizado, que é o que está sendo visto atualmente na comunidade como a área que vai dar aquele comportamento inteligente nas máquinas, tá? Vai dar aquela forma de agir que vai nos espantar com a genialidade, com a forma com que ele vai responder vai agir perante certos problemas que nós vamos pôr para ele, tá? Então, mas pense assim, aprendizado de máquina é um pequeno pedaço dentro da inteligência artificial. Teve ou ainda terá inteligência artificial como disciplina na faculdade, vai perceber que
do que eu vou falar aqui vai ser muito pouco falado durante as aulas, né? Tanto que se cobrir uma aula inteira de um dia, vai ser bastante. Mas essa parte de aprendizado de máquina apesar de ser um pedaço da inteligência artificial, ele cobre assim uma quantidade de conteúdo que é bastante extenso, cabendo assim dentro de pós-graduações strictos e lato sensus, que ainda assim você não vai ver tudo, vai ver só um pedacinho dela, tá? É uma forma de especialização na área profissional que você possa adquirir. Da aprendizado de máquina, para você ter ideia, ela tem, assim, três grandes áreas de aprendizado, tá? Nós temos aqui o aprendizado supervisionado, tá? Que é um aprendizado que trata de tarefas aonde você vai dar um feedback através de conhecimento prévio que a gente chama de rotulado, ou seja, você precisa de um monte de muitos dados e onde esses dados você vai estar especificando um problema, uma categoria ou associando a um valor a esse problema. O aprendizado supervisionado, então, vai pegar essas informações, esse conhecimento prévio e treinar um modelo de preditivo, o qual ele vai fazer a previsão dessa categoria, desse valor. Tá? Basicamente, nós temos de tarefa de aprendizado supervisionado a classificação, né, e a regressão. A classificação, ou seja, para descobrir se uma determinada instância, um determinado elemento, pertence ou não a uma determinada classe, a uma certa classe. Por exemplo, uma foto de um cachorro pertence ao fotos de animais, aí você vai distinguir entre os animais. Essa foto é de um cachorro, essa foto é de um gato, então uma foto de um cavalo. Então você vai estar categorizando essas fotos conforme o animal ali contido, né? Agora, também temos ali o não supervisionado, aonde que você tem os dados brutos, um monte de dados brutos, como conhecimento prévio, só que, em vez de você tentar fazer uma previsão referente a esses dados brutos, a máquina ela vai tentar reconhecer padrões em cima desses dados, né? Então, reconhecendo padrões, vai extrair características específicas que a visão humana não conseguiria ver assim previamente, tá? De forma simples, tá? Como, por exemplo, dentro de um monte de dados, por exemplo, de logs de computador dentro de um servidor, aí você vai tentar identificar o comportamento, né? O comportamento dos usuários de acordo com a sequência de logs. Então, você vai estar agrupando, criando o que a gente chama de cluster, grupos, identificando características, identificando padrões entre as várias instâncias que você vai estar encontrando ali dentro daqueles logs de computadores. Então, cada usuário tem um determinado comportamento, você consegue, assim, agrupar quais os tipos de usuários que você tem dentro daquela sequência de logs. Agora, imagine, você tem uma quantidade de logs muito grandes, milhões, milhares de milhões de logs, como que um ser humano conseguiria trabalhar facilmente, trabalhar com esse tipo de informação? O computador consegue facilmente olhar isso aí, e não só olhar, como identificar os padrões em cima dessas informações. Esse é o nosso aprendizado supervisionado, enquanto que o aprendizado por reforço eu tenho aqui os slides, né? Então, aprendizado supervisionado. Então, aprendizado não supervisionado, a gente está identificando as características, os padrões dentro de um grupo. E o aprendizado por reforço é onde, nesse caso, o aprendizado onde você não precisa de um conhecimento prévio,
né? O conhecimento vai ser fornecido durante o treinamento do modelo. Então, e esse treinamento vai ser baseado com algumas características que a gente vai ver hoje. Então, o aprendizado por reforço é o foco da nossa discussão de hoje. Tá? Eu falei, foi falado aqui que seria um curso, um mini curso, alguma coisa assim. Não chega a ser bem um mini curso, tá? Aqui vamos conversar sobre quase um workshop, uma palestra com hands-on, onde ela foi bastante inspirado com muitos materiais que tem na internet, tá? Tem vários materiais que você pode pesquisar, que a gente pode aprender sobre esses assuntos de aprendizado de máquina, porque por ser um assunto quente, bastante evidente no mercado, tem muita gente falando, então tem muita gente produzindo conteúdo, tá? A nossa conversa de hoje, especificamente, eu me baseei bastante numa palestra que foi dada por um grupo da USP, tá? Onde eles apresentaram o aprendizado por reforço e eu achei interessante trazer aqui para vocês algumas informações bastante para vocês verem as possibilidades que nós temos aqui. Tá. Agora, para que a gente possa conversar sobre aprendizado por reforço, e especificamente, quando a gente vai tratar isso dentro de algum jogo, algum tipo de jogo, é interessante que a gente conheça alguns conceitos importantes aqui, tá? Então, primeira coisa, para que a gente possa falar sobre aprendizados por reforços, sobre em cima de jogos especificamente, jogos eletrônicos, vamos conversar aqui falando sobre esses conceitos que são essenciais para a gente entender do que a gente precisa para programar aqui dentro, tá? O primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito do agente, tá? O agente, ele o agente é a parte responsável por tomar as decisões, tá? Não vem a ser o personagem do seu jogo, por exemplo, não é o Mario, né? Que Mario? Que Mario, Luiz? Bom, não é o Mario, não é o Alex Kidd, não é o Pac-Man. O agente, o agente é aquele cara que vai tomar as decisões, ou seja, é o jogador, tá? No nosso caso aqui especificamente, vai ser o programa que vai fazer, que vai jogar, tá? Então, nesse caso aqui, o agente é que vai aprender a tomar as melhores ações. Então, nós vamos treinar o agente para que ele comece a aprender a fazer, a executar, a escolher as melhores ações a cada momento durante a execução do jogo, tá? Outro conceito aqui é o ambiente, tá? O ambiente é onde o agente interage. Na verdade, mais especificamente aqui, ele seria ah, o próprio o próprio jogo em si, tá? A tela do jogo, as características, as informações do jogo. Então, aquele ambiente, aquelas informações que são passadas para o agente para que ele possa tomar a decisão, tá? Então, se você, como jogador, o seu ambiente estaria naquela tela onde você está observando, tá? Aqui no caso do Skyrim, nosso ambiente, nosso jogador está observando a entrada da vila. Então, nós teremos aqui na nossa programação para aprender a fazer o jogo, uma environment, um ambiente onde ele vai estar passando os estados de cada instante do jogo para que onde as informações desses estados é que vai dirigir a execução da melhor escolha
para a tomada da decisão, para no melhor momento executar a tarefa, tá? Como eu estou falando aqui já de estado, o estado vai ser o que? A descrição de todas as informações do ambiente, que a partir desse estado é que o agente vai tomar uma decisão. Então, o estado vai ser aquelas, por exemplo, num jogo de xadrez, as posições de todas as peças num tabuleiro, né? No Pac-Man, vai ser a posição do Pac-Man, além de que a quantidade das bolinhas, a posição dos fantasminhas, dentro do labirinto, ou do Mario, por exemplo, vai ser a posição onde ele está na tela dentro do Mario World, ou no caso dos nossos jogos aqui, vai ser, no caso do Pong, por exemplo, vai ser a posição da bolinha dentro do nosso, a posição da bolinha dentro da tela, né? Além da posição dos adversários. Tá? Cada jogo tem a seu conjunto de informações que ele vai disponibilizar para o agente tomar a decisão. Então é importante assim que quando você decidir utilizar um determinado jogo, você conhecer quais são as informações que você vai precisar do ambiente desse jogo, quais são os estados que ele pode apresentar para que você possa dizer, projetar o seu agente para que ele possa jogar apropriadamente esse jogo. Tá? Com isso, também temos a ação do nosso agente, é a, que é a forma com que o agente vai interagir com esse ambiente, né? Vai ser a escolha da forma com que ele vai interagir com aquele ambiente. Então, qual, por exemplo, a movimentação que uma peça de xadrez realizará num tabuleiro, ou se o jogador vai decidir pular em um determinado instante, ou se ele vai decidir ficar parado ou andar de uma direção para outra. Então, a ação são as diferentes possibilidades de interação com o ambiente. E essa interação, ela pode ser feita de duas formas, tá? Que a gente chama de espaço de ação. Ela pode ser descrita de duas formas. Ela pode ser descrita num espaço discreto, tá? Onde, por exemplo, a gente pode definir a interação do nosso agente através da pressão dos botões de um controle, por exemplo, né? Então, nesse determinado instante, eu tenho um controle assim com 12 botões, 14 botões, e eu tenho cada um desses botões, é um tipo de ação diferente que pode ser realizada simultaneamente ou não, e dentro do ambiente, tá? Ou o espaço de ação pode ser contínuo, né? Como você escolher uma determinada velocidade específica, uma informação contínua, ou seja, um valor real que você não consegue descrever, que você não consegue discretizar, né? Não consegue definir um conjunto pequeno de dados. Então, você pode informar a velocidade com que você está percorrendo, pode informar a temperatura que o seu agente está querendo interagir. Então, várias informações. Quando você passa um número real para o ambiente, interage através de um número real, você está utilizando uma ação contínua, de um espaço contínuo. Outro conceito importante é a recompensa. De toda vez que o seu agente interage com o ambiente ele tem que devolver um feedback para o agente, para saber se essa ação foi boa ou foi ruim, né? Então,
O, o agente, ele vai tomar essa decisão, tomar uma ação, essa ação vai ter uma consequência dentro desse ambiente. Tá? Essa consequência pode ser benéfica ou maléfica, ou ter uma consequência nenhuma. Né? Se você decide ficar parado, o fantasminha vai pegar o Pac-Man, né? Ou se você decide se movimentar ou dar um salto e você movimenta por um fosso, o Mario cai e morre, tá? Então, cada uma dessas ações, elas vão produzir um tipo de retorno que o agente vai utilizar. Esse retorno pode ser positivo, dando uma recompensa de forma positiva, que vai dar, que o agente vai entender que aquela ação foi boa, então ele no futuro, numa futura tentativa, ele pode então tentar repetir essa ação, ou a ação, ou a recompensa será neutra, porque não foi nem boa nem ruim, não alterou nenhum tipo de ação, então, dependendo das ações futuras, posso repetir ou não esse determinada essa ação, ou a recompensa pode ser negativa, quando eu faço um movimento que não dá certo, deu M, acontece de que eu devo evitar esse tipo de ação nesse determinado estado na próxima vez. Então, de ter, eu evito de repetir essa ação quando ela ocorrer nesse estado. Quando esse estado ocorrer, eu evito de executar essa mesma ação, tá? Então, nós temos um reforço positivo, um reforço neutro ou um reforço negativo. E esses reforços, e essa recompensa, ela vai, o nosso objetivo a partir dessa recompensa é maximizar a quantidade de recompensas que o nosso jogo devolverá ao final da execução dele, tá? É o que a gente chama de retorno. Então, o retorno é o ganho, esse ganho é nada mais do que ao somatório de todas as recompensas para todos os estados por qual eu percorri até ao final das ações da execução do meu jogo, né? Então, eu recorri a determinada ação em um instante T1, eu tive esse retorno. No instante T2, recorri a outra ação, tive um outro retorno, uma outra recompensa, aí só que essa recompensa pode ter mais valor ou menos valor que o instante anterior, mais importante, menos importante, aí eu vou atribuir um gama, um ajuste gama para dizer se há alguma diferença ou não nas recompensas de acordo com o que vai acontecendo durante o tempo, tá? Então, guardando essa fórmula aqui, que é importante mais adiante. Então, nós teremos o retorno, que é o somatório de todas as recompensas que recebemos durante a execução do nosso jogo. Nós temos também aqui uma política, ou seja, uma forma de agir para que eu possa escolher as ações em que tomar. Então, eu utilizo uma política, ou seja, eu quero, sempre que aparecer um pontinho verde na tela, eu vou fazer um salto. Ou sempre que aparecer a bolinha em minha, aparecer um fosso, eu vou me afastar desse fosso. Então, é um determinado conjunto de definições prévias de ações, dado alguma, dado com algum incentivo que a gente vai ter do nosso ambiente, tá? Então, nós vamos definir uma política
de escolher, para fazer a melhor escolha de ações de um determinado instante durante a execução do nosso jogo, tá? Então, essa política que vai definir com que sequência de estados nós vamos percorrer para dentro do nosso ambiente, tá? Então, para a escolha dessa política, a gente tem um conceito de função estado-valor, que a cada estado que eu escolher me movimentar, eu vou ter um conjunto de ações que eu possa tomar. E esse conjunto de ações é que vai me definir, esse conjunto de ações possíveis, a partir desse conjunto de ações possíveis, eu vou, a partir de uma política, isso fazer a escolha de qual ação eu vou tomar para encontrar as melhores recompensas, tá? Então, nós vamos atualizando o nosso estado, as recompensas do nosso estado, através dessa política, para saber quais as recompensas que a gente pode receber a cada interação com esse estado, tá? Então, a função estado-valor, ela vai ser dada assim como uma esperança do que eu pretendo ganhar percorrendo esses estados. Então, essa esperança, ela vai ser uma média ponderada dos percurso que eu vou realizar dentro desse mapa de estados até chegar ao meu objetivo final. Então, eu posso percorrer vários caminhos para chegar aqui, mas qual desses caminhos é o melhor caminho? É o caminho que eu vou ter a maior recompensa, ou fazer a maior pontuação, ou morrer menos, ou algum tipo de objetivo que a minha política define para que eu atinja o objetivo do jogo, né? Então, guardem também essa fórmula, porque a qualidade da escolha que a gente vai fazer a cada estado será definida por essa esperança de ganho desse ponto até o objetivo, tá? Bom, aí, juntando todos esses conceitos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que nosso processo de escolha de ações vai ser baseado num conceito chamado de processo marcoviano de decisão, onde a cada instante t, meu agente vai interagir com o ambiente vai devolver ao nosso ambiente, nosso agente vai interagir com o ambiente e nosso ambiente vai devolver um estado novo e um feedback ou recompensa para esse agente continuar agindo. Então, nós vamos ficar nesse loop até que o ambiente ele defina que o agente chegou num estado final, ou seja, ele chegou no estado objetivo do nosso jogo. Tá? Então, nós teremos assim, no nosso processo de decisão de Markov, esse loop de agente agindo, ambiente informando uma nova característica desse estado e informando também a recompensa dado essa ação essa ação em cima do estado T que o agente agiu, tá? Então, o agente está dentro desse estado, um estado ST, ele age com uma ação AT, o ambiente vai receber essa ação, sabendo que está no estado ST, vai produzir o quê? Uma transição para um estado ST1 e, assim, devolver ao agente uma recompensa referente a essa ação tomada. Tá?
Bom, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Então, antes da gente continuar, vamos ver como que nosso agente, ambiente, estados, como que essas coisas ficarão assim dentro do código, tá? Então, vamos começar a fazer o primeiro códigozinho assim de alguns ambientes que é para a gente trabalhar, tá? Para isso, nós vamos precisar de algumas coisas. Talvez você, não sei se todo mundo tem Anaconda instalado aí no computador, mas fica aí, vai estar gravado. Vocês podem seguir uma próxima aula, uma próxima interação, né, com essa aula, um vídeo que o Luizão vai postar. Você vai precisar do Python 3, tá? Vamos utilizar bastante uma biblioteca do Python 3 que se chama OpenAI Gin. Esse Gin é uma biblioteca que ele tem os environments, os ambientes dos jogos, tá? Onde você, a partir dali, você consegue ah, começar a realizar não só para aprendizado por reforço, mas você consegue utilizar esse ambiente para várias outras formas de programação. Por exemplo, aqui, ó, temos vários ambientes para jogos de Atari. Você pode utilizar algum desses ambientes. Na verdade, você pode utilizar esses ambientes para produzir um emulador desse jogo, por exemplo, em Python, né? Ou você pode utilizar para treinar o seu o seu aprendizado por reforço, ou qualquer outro tipo de ação que você possa programar aqui, desde que você tenha criatividade suficiente para tal, né? Além do Python 3, o Gin, é comum também alguns ambientes estarem programados em Pygame, tá? O próprio Gin mesmo, ele tem lá por trás dele um pouco de Pygame, tá? Mas eu conheço bem pouco, mas dependendo do tipo de jogo, o tipo de jogo você vai acabar tendo que instalar essa biblioteca para utilizar, tá? O Python, eu rodo o Python dentro de uma interface chamada Jupyter. O Jupyter, ele vem dentro do pacote, agregador de pacotes Anaconda. O Anaconda, você instala o Anaconda, ele já vem o Python e vem o Jupyter, e ele já ajuda você na instalação das várias bibliotecas e seus pré-requisitos para fazer a utilização. Para a utilização das funcionalidades que você precisa dentro dentro do seu, da sua modelagem sua modelagem de inteligência artificial ou outros programas que você vai utilizar. É uma linguagem que está em bastante crescimento, justamente por causa do uso do conceito de data science, deep learning, machine learning e outros conceitos importantes. Eu coloquei até aqui TensorFlow e PyTorch, mas eu não vou utilizar isso hoje porque não vai dar tempo. É um conceito um pouco mais um pouco mais complexo o uso de deep learning para fazer a programação de jogos aqui. Mas é possível, eu mostro para vocês pelo menos o resultado de algumas coisas utilizando esse tipo no final, esse tipo de recurso, tá? Então, uma vez que a gente tem tudo isso, vamos agora, vamos ao ambiente GIM, vamos agora para fazer a nossa programação inicial dos nossos ambientes de Atari. Nosso ambiente de Atari, vamos começar com alguns jogos mais fáceis, começando, por exemplo, com o Pong, tá?
Vocês lembram o que é o Pong? Luizão, você jogou muito Pong na vida? Já perdi horas e horas e horas esse trem. É. Olha só, aqui. Bom, pessoal, ó, esse aqui é a tela inicial quando eu abro, eu crio o Anaconda, eu vou lá e executo um servidor Jupyter, tá? Eu já comecei a abrir aqui para não ficar muito demorado as coisas. Nesse servidor Jupyter, aí ele é uma interface assim web mesmo, onde você começa a criar criar os chamados notebooks, tá? Então, começando aqui com o Pong, por exemplo, abra de Sésamo. Essa aqui é o ambiente é a interface assim do ambiente do, do Jupyter, tá? Vocês estão vendo direitinho? Preciso aumentar a fonte aqui, assim um pouquinho. Olha só, aqui, cada uma dessas células, você pode colocar um conjunto de instruções e ele vai salvando na memória uma máquina virtual, vai salvando na memória os resultados, as informações, as variáveis que vão estar sendo executadas a cada célula que está sendo, cada célula que você utiliza aqui, tá? Para que eu possa utilizar o Pong especificamente, vocês vão precisar instalar essa biblioteca, que é o Turing Envis, tá? Que é uma biblioteca do Pong, é uma environment do Pong que foi criada por esse grupo Turing, lá da USP, para poder ajudar, assim, de uma forma didática, para apresentação didática do aprendizado por reforço para o caso específico do Pong, tá? Se vocês, inclusive, quiserem acompanhar aqui, deixa eu passar um link para vocês. Tem um outro lugar que vocês podem buscar, explicado justamente da onde que eu tirei essas informações aqui. Essa página aqui, se vocês entrarem, deixa eu colar em algum lugar para vocês. Vamos... Ô, Luizão, eu vou te passar no Zap e você passa para os demais coleguinhas aí esse link aí, se alguém quiser acompanhar. Aí você distribui os alunos aqui. Aqui, nesse notebook, nós temos algumas informações falando um pouquinho sobre aprendizado de reforço, que eu já tenho falado aqui, mais especificamente sobre como vai fazer o Pong funcionar, tá? Mas deixa eu voltar aqui de uma forma mais resumida. Nossa, não está rodando por quê? Gente, travou meu negócio aqui, peraí. Tem que abrir de novo. Fighter. Bom, vamos ver se agora vai. Beleza, agora está carregando. Então vamos lá, começar aqui. Eu aqui não preciso. Estou rodando aqui só para. Mas acho que ele já está instalado. Ele vai instalar esse ambiente, aí eu preciso fazer o quê? Importar as bibliotecas o qual eu vou utilizar.
o ambiente GIN, por exemplo, aqui, ela vai nos fornecer o ambiente fornecido pelo GIN, os environments, ele vai nos devolver algumas informações importantes, tá? Vamos ter alguns métodos importantes aqui, que é o reset, o passo step, onde eu vou estar passando a ação tomada para aquele ambiente, a renderização daquele ambiente e o fechamento do ambiente, tá? Então, basicamente, temos essas 4 funções principais que a gente pode utilizar, além de que onde nós basicamente vamos trabalhar uma forma de loop dentro desse ambiente, tá? Então, precisamos, então, criar o ambiente. Então, para criar o ambiente do Pong, eu vou estar fazendo assim, gin.make. Então, vou estar criando esse ambiente, onde eu vou estar utilizando esse tipo de environment que a gente vai utilizar hoje. Não rodei o gin. Rodou. E agora, criando o nosso ambiente. Tá? É importante ver aqui que cada jogo tem o seu próprio tipo de feedback que ele vai dar ao usuário, ao agente, tá? Que especificamente esse ambiente aqui, ele foi feito para ter apenas um espaço de observação, de forma que ele tenha 2 ações. A ação, na verdade, aqui é espaço de observação, onde ele vai observar o ambiente, onde vai descrever aqui a localização da bola entre as pazinhas, ali na tela. Então, eu vou ter, assim, a posição da bola no eixo X e no eixo Y, tá? Então, vou ter aqui a distância entre a bola e o agente e a distância X e distância Y entre a bola. Então, eu vou ter 2 campos que eu vou estar retornando, que será retornado nesse espaço de observação, que vai estar me dizendo a coordenada X e a coordenada Y com relação à bola e o agente. Por exemplo, a informação que vai ser retornada para mim terá essa característica aqui. Por exemplo, nós teremos aqui 11,64 e menos 122,30. A bola vai estar numa posição, se você traça um plano cartesiano ali naquela tela, você vai verificar que a bola vai aparecer naquela posição, naquela posição XY dentro da tela do Pong. Tá? Enquanto que o espaço de ação do agente são as possíveis ações disso aqui. No caso, um conjunto discreto de ações que ela tem ficar parado, mover para baixo ou mover para cima. Então, você vai ser, então, o agente que vai estar correndo para cima ou para baixo ou ficando parado ali. Né? Também pode ser que ele vai estar retornando sempre um desses valores para dizer qual é o tipo de... Você vai estar informando um desses valores ao ambiente, lá num passo, para dizer qual que é a ação que o seu agente está tomando. Tá? E o ambiente, ela vai te retornar um tipo de recompensa. Tá? Então, aqui, esse ambiente específico aqui, ele tem as seguintes recompensas que vão ser retornadas. Por exemplo, o ponto do agente é mais 500 pontos, o ponto do oponente é menos 500 pontos, a vitória do agente é mais 2.000 pontos e a vitória do oponente é menos 2.000 pontos. Então, depois de cada conjunto de ações, cada ação realizada, um tipo de recompensa será dado. No caso aqui, vai ficar batendo nas paletas do agente ou do oponente, não vai estar retornando
vai estar tendo um retorno zero, né? Então, vai ter uma recompensa nula nessa situação, tá? Então, veja assim, como que vai ser rodar o nosso ambiente, como que ele ficaria na nossa visão aqui. Então, temos aqui, não preciso disso aqui, eu salvei errado isso aqui. Aqui especificamente, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tá. Ponto. Beleza. Cadê? Aqui é o nosso jogo aqui, rodando. O que que acontece aqui? Olha só, vamos ver o que está acontecendo. Nós estamos criando o nosso ambiente e eu começo com esse ambiente com um estado inicial. Então eu faço o reset para ter aquele estado de partida do nosso jogo. E eu vou rodar isso até que eu atinja um estado final, seja um estado de vitória ou de derrota. Nesse ambiente específico aqui, eu posso estar eu tenho dois estados finais possíveis, vitória ou derrota. Então, enquanto eu não atingir um estado downe, eu vou ficar num laço infinito. Então, a nossa iteração vai ser sempre nesse loop que vai estar tratando. Então, nós teremos aqui escolhendo uma ação para nosso agente. Tá, aqui, no caso especificamente, inicialmente eu estou escolhendo uma ação aleatória. E essa ação vai ser uma das três ações possíveis ali. Aí eu vou passar essa ação para nosso ambiente. Então eu vou dar um passo nessa ação. E ao dar esse passo, eu vou retornar como o próximo estado a partir dessa ação tomada, a recompensa que essa ação me deu ao estado anterior. Se esse estado, se esse próximo estado é o estado é o estado final, pronto, e alguma outra informação que a gente não vai utilizar aqui. Vamos então mandar renderizar e escolher e atualizar o nosso estado de ação. Então, esse estado é o nosso esse estado aqui vai ser importante para a ação do nosso agente na hora de realizar a próxima ação. No momento, ele é só para que a gente entenda como que essas coisas, como que esse ambiente funciona, tá? Então veja só que, a princípio, fazendo movimentações aleatórias, ele está indo para baixo ou para cima, mas não se sabe o que ele vai fazer. Ele pode ganhar, pode perder, ele não está tomando nenhuma decisão baseado nas características do ambiente, tá? Então é isso que a gente vai aprender daqui a pouco. Bom, se você não gosta de Pong, podemos tentar outra coisa. Por exemplo, Lunar Landing, ou Pouso Lunar. Não sei se alguém já jogou esse jogo. Diga aí, Simone. Tá aí, Simone? Não? Olha lá. Por exemplo, aqui, vamos lá. O Landing, eu já estou buscando isso aqui já direto do ambiente GIM. Isso aqui é um jogo já um pouco mais complexo. Na verdade, assim, pessoal, os ambientes, eles têm certos níveis de complexidade. Cada jogo vai ter o seu nível de complexidade de interação, tá? Esse jogo aqui, do Pong especificamente, esse ambiente aqui específico, ele foi preparado especificamente para
para um pontapé inicial no aprendizado por reforço, tá? Se eu fosse utilizar o ambiente Pong do próprio ambiente GIN, oficial do GIN, ele teria um monte de mais informações que seriam necessárias, né? Nosso espaço de observação é bem maior, onde eu teria um monte de outras características, não só a posição XY da bola, mas algumas outras informações. Precisaria correr atrás da documentação desse ambiente para saber quais seriam essas informações. O espaço de ação é bem maior, se eu não me engano, são 6 ações em vez de 3. E teria que correr atrás da documentação dessas ações desse environment para saber quais essas ações são possíveis para fazer essa execução. Tá? Mas assim, por enquanto, para hoje, nós vamos utilizar esse aqui. Vou colocar aqui o Lunar Landing, foi um dos outros ambientes que eu achei mais tranquilo de observar, com a força, ou que tem as características mais fáceis, um espaço de observação mais, um conjunto de estados mais discretos, menores, para que a gente pudesse trabalhar aqui. Tá? Por exemplo, aqui, fazendo as mesmas importações, a criação do ambiente, nós temos aqui, por exemplo, o módulo lunar, o espaço de observação, já são 8 campos de observação, tá? Por exemplo, a coordenada horizontal, a coordenada vertical, né? A X, o Y, né? O X, o Y da nave, a velocidade horizontal, a velocidade vertical, o ângulo da nave, a velocidade angular da nave, um booleano, né? Na verdade, assim, um valor que vai de 0 a 1 para dizer se um determinado pé direito da nave já está em contato com o chão, e também do outro lado, o pé esquerdo também tem o mesmo valor. Então, nós temos 8 campos de observação. Você olha aqui, você vai ter aqui todos esses campos que terão ser observado. E olha só, essa quantidade de campos vai também aumentar a quantidade de estados possíveis, o qual o nosso ambiente pode assumir. Então, se aumenta a quantidade de estados possíveis, aumenta a quantidade de caminhos possíveis dentro desses estados, né? Então, tornando assim o aprendizado um pouco mais difícil, né? Que eu teria que testar mais caminhos para encontrar o melhor caminho dentre todos os estados ali daquele que eu quero escolher, aquela sequência de estados e ações para encontrar a maior recompensa, o maior retorno. Tá? A nave, especificamente nesse environment, nesse ambiente, ela vai ter um espaço de 4 ações, onde nós vamos ter aqui o motor central, acionar o motor central, acionar o motor da direita, acionar o motor da esquerda, ou acionar motor nenhum, né? Onde você vai fazer alguma dessas escolhas aqui, tá? Então, vai buscar, nosso ambiente vai estar retornando, nós vamos estar passando para o nosso ambiente alguma desses valores no caso aqui seria de 1 a 4, né? Eu coloquei de 0 a 3, mas é de 1 a 4, para que ele possa interagir com o ambiente. E ele ficaria como assim? Funcionando do mesmo conceito, tá? Independente do ambiente, do environment que você escolha, o algoritmo é basicamente o mesmo. Você vai fazer a importação do ambiente, vai resetar o estado, aí você vai escolher a ação, passar essa ação por um passo, que esse passo do ambiente vai devolver o próximo estado, a recompensa. Se você devolveu
se você chegou a algum estado final ou e algum outro tipo de informação, né? Onde nós teremos nosso ambiente rodando aqui. Vamos lá. Então, escolhendo aleatoriamente, ele vai caindo, vai jogando foguete para tudo quanto é lado, né? Ah, mas também o professor Pong é de outra época. Ah, então se você quer Mario, bom, Mario já é bem mais difícil, pessoal. Mario o Mario ele tem muito mais ambientes o qual ações o qual eu ações não, mas espaços é, de interações, de observação que eu precisa ter. Porque aqui, não só ação, mas eu também tenho toda uma trilha o qual seguir e obstáculos o qual desviar. Então, então, quanto mais complexo o nosso jogo, pior vai ser a nossa forma de aprendizado, que mais difícil será o nosso aprendizado. Só que o Mario ele não está ali no GIM especificamente, tá? Para que a gente possa rodar o Mario, aí a gente precisa de outro conjunto de bibliotecas. Vamos precisar do Cyton, que eu já rodei. Vamos precisar do emulador NESPy. E vamos precisar importar o GIM Super Mario, que no caso aqui é uma biblioteca que é baseada no GIM, que vai estar produzindo essa environment, ou seja, é uma environment produzido baseado no GIM, tá? Mas só que não é uma environment oficial da OpenAI, tá? É uma paralela, assim, la garantia soy yo, o qual você possa poder criar esse ambiente do Mario Bros. Então você precisa fazer o quê? Importar esse ambiente, importar o GIM e importar um wrapper do joystick do emulador do NES, do Super Nintendo, né? Do Nintendinho, né? E tá, aqui tá duas vezes. Isso, e alguns movimentos que existem ali dentro. Tá? Então vamos importar esses caras e ver como que funciona. O algoritmo é basicamente o mesmo. Você cria um ambiente, só que um pouquinho diferente aqui, eu não uso o GIM simplesmente para fazer a criação, eu vou usar o GIM do Super Mario, tá? E só que como ele é modificado, esse GIM, eu vou adicionar aqui um joypad, um joypad é o controle, né? Para mostrar o espaço de observação desse ambiente, onde eu vou ter os movimentos simples do Mario ali dentro. Tem outros? Provavelmente tem outros. É só buscar a documentação dessa biblioteca aqui que vocês vão entender melhor como que dá para você programar um emulador do Super Mario com o Python aqui. E mais o restante ele vai funcionar de forma semelhante, tá? Nós vamos ter o estado inicial, né? E vamos fazer o loop dos nossos estados, das nossas ações com agente ambiente, até que atinja o final. Então, vamos ter a ação, ter uma escolha de uma ação aleatória qualquer, e fazer o step dentro do nosso ambiente. Tá? Então, eu vou retornar um estado, uma recompensa e o estado final. E isso vai acontecer até atingir o estado final. Então, rodando esse cara aqui e rodando o nosso ambiente. Cadê? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar esse cara aqui. Olha, utilizando ações aleatórias aqui.
Vamos tentar de novo aqui, ó. Abre. Ficou preso. Então ele vai ficando preso aqui. Pessoal, aqui fica só como esse Mario aqui fica só para vocês. Fica só uma degustação aqui, porque eu não vou ter condições de mostrar aqui, não terá tempo da gente treinar o Mario aqui, mas vocês podem procurar na internet, tentar em casa, porque o treinamento mais apropriado do Mario aqui leva alguns dias, tá? E utiliza umas técnicas que a gente não vai ver especificamente hoje aqui. Mas eu quis trazer isso aqui para mostrar para vocês que é possível da gente trabalhar com ele. Bom, beleza. Então, nós temos esses 3 exemplos que a gente poderia utilizar, mas eu vou começar aqui apenas com um deles. Mas que para fazer isso, nós precisamos aplicar especificamente os conceitos de aprendizado por reforço para dentro do nosso jogo, tá? Uma técnica bastante antiga de aprendizado por reforço é a chamada Key Learning, ou aprendizado Q, ou aprendizado de qualidade, né? No qual a gente utiliza, o nosso objetivo ali é estimar as recompensas de cada estado para que a gente possa maximizar o caminho até o nosso objetivo, tá? Então, nosso objetivo, então, é estimar as ações apropriadas de forma com que eu maximize também, ou deixe mais próximo do máximo possível, a sequência, o retorno, o conjunto de ações, o conjunto de recompensas devolvidas no momento que eu atingir o estado final. Tá? Para que a gente possa fazer essa estimativa, nós precisamos lidar com um dilema. Nós precisamos explorar ou explotar nosso ambiente, tá? Como assim? Nosso ambiente ele é composto desses vários estados possíveis. Alguns estados eu já conheço o resultado da ação, a recompensa dada por essa ação, dado dentro desse ambiente. Então, esse ambiente me dá essa recompensa se eu tomar essa ação. Se eu for para esse lado, minha recompensa é 0,7. Se eu for para cima, 0,7. Se eu for para a esquerda, 0,05. Se eu for para baixo, 0,07. Então, só que, eu vou escolher uma política que vai decidir. Então eu vou escolher sempre aquele que me dá o retorno, o maior retorno, maior recompensa para essa ação. Tá? Eu quero maximizar a ação. Então, eu escolho uma política gulosa. Mas só que, o que acontece normalmente? Nosso ambiente está em branco. Tá? Nosso ambiente está em branco. Eu não conheço o nosso ambiente ainda, quando eu começo a jogar. Eu preciso aprender a jogar para conhecer o nosso ambiente. Então, aí que está o nosso dilema. Para que eu possa explotar, ou seja, aproveitar o conhecimento daquele ambiente, eu preciso descobrir quais as recompensas que aquele ambiente vai me dar, naquele estado do ambiente vai me dar se eu tomar determinadas ações. Tá? Então, a princípio, em um ambiente que eu não conheço, eu preciso começar a fazer a exploração. Eu exploro as possibilidades de cada ambiente para saber se essa possibilidade aqui tem o melhor retorno, tem melhor recompensa possível ou não. E na sequência de recompensas, na sequência de ações, eu vou ter a sequência de recompensas maximizadas, retornadas ali, né? Então, nosso agente vai ter que definir a sua política
em determinados momentos, definindo exploração ou explotação. Exploração ou explotação de acordo com determinada vontade ou aleatoriamente, tá? Então, basicamente, nós utilizamos uma política que a gente chama de Epsilon Grid, ou grid gulosa, quer dizer, Epsilon gulosa. Significa o quê? Nós temos começamos assim, com uma probabilidade alta de começar fazendo exploração, porque eu não conheço, então eu começo com uma probabilidade alta de fazer uma exploração. Aí, à medida que eu vou conhecendo, eu não preciso saber o que vai acontecer se eu tomar uma ação ruim em um determinado ambiente. Eu sei que esse ambiente já está com as suas recompensas descobertas, então eu não vou precisar, à medida que vai andando o nosso treinamento, eu não vou mais precisar tomar essas ações aqui. Eu vou sempre explotar as melhores ações em vez de explorar uma ação que pode me dar uma recompensa menor, né? Mas nem sempre a melhor recompensa naquele momento vai ser a melhor recompensa no final, né? Isso aí o algoritmo ele precisa descobrir através do treinamento intensivo, extensivo do agente, tá? Então, para que eu possa estimar cada recompensa nesses ambientes, é utilizado uma técnica chamada de a técnica de Bellman, o qual a gente vai estimar a qualidade da recompensa de cada momento, de cada interação, de cada ação tomada a cada interação dentro do jogo, tá? Então, essa qualidade vai ser essa recompensa, essa qualidade vai ser a recompensa retornada, atualizando a qualidade, a recompensa no estado anterior, com uma taxa de aprendizado de acordo com uma política. Então, nós vamos estar melhorando uma estimativa de retorno, dado uma política, e essa política vai escolhendo essa ação, definindo essa experiência. Então, nós vamos ficar dentro daquele loop, daquele nosso algoritmo, aplicando uma política, e essa política sendo atualizada, depois de retornando essa experiência, uma ação, e essa política vai ser atualizada para definir as próximas ações a cada interação, tá? Então, basicamente, se trata como? Imagine a seguinte situação. Nesse momento, é bastante comum utilizar um exemplo da uma experiência do Marshmallow de Stanford, né? Onde se coloca crianças numa sala em frente ao marshmallow, né? Imagine a situação. Aquela criança, aquele formigão, querendo aquele marshmallow, e aí você fala para ela, olha, se você comer agora, você não vai ganhar mais nada, mas eu vou sair da sala, e daqui a 15 minutos eu vou retornar. Quando eu retornar e você não tiver comido, você vai ganhar 2 marshmallows. Então, a situação vai ser o seguinte, nós vamos estar num estado inicial, nós temos 2 ações possíveis, esperar ou comer. Então, se a criança espera, ela tem um feedback negativo, né? Um feedback negativo a princípio, e se ela comer, ela vai ter um feedback positivo a princípio. A questão aqui, se eu escolher a melhor ação, eu obviamente escolheria a melhor ação, mas só que eu preciso escolher essas ações de acordo com a qualidade do retorno final, né? Então, o retorno final é que vai me
definir quais são as melhores políticas, qual é a melhor política que eu devo tomar para poder fazer essa execução da escolha da tarefa. Então, opa, sumiu. Então, assim, a princípio, nossa qualidade é zerada para todos os estados. Só que quando eu faço... Que coisa. Aqui. Quando eu faço uma escolha, eu sei que inicialmente a minha qualidade esperada para essa primeira ação é negativa, né? Mas eu sei que ao passar por essa etapa, por esse estado, minha qualidade posterior vai ser positiva e essa qualidade, o retorno aqui, vai ser bem maior do que essa qualidade aqui, que esse retorno aqui. Então, numa segunda interação, eu vou saber que essa minha expectativa de retorno vai deixar de ser negativo, passar a ser positivo, tá? E, e eu vou ver que essa qualidade nesse ponto aqui vai ser uma qualidade, nosso retorno aqui. Caramba, me perdi. Nosso retorno aqui vai ser positivo a princípio, mas no final eu vou ter um retorno negativo. Então, o ganho que eu tive no começo aqui, eu vou ter uma perca na hora de chegar da recompensa final. Então, eu vou estar perdendo, minha esperança vai ficar negativa quando eu chegar no nosso estado final S4. Nosso objetivo aqui é procurar qual que é a melhor política em vez de em vez de utilizar apenas um estado para o próximo estado, eu olhar sempre para o futuro, ver qual que é uma visão além do alcance, né? Utilizar nossa visão além do alcance para escolher qual que é o melhor caminho de eu tomar para maximizar o meu retorno no final. E isso vai acontecer com várias interações que vão atualizando a qualidade de cada iteração de estado para estado, tá? E isso é feito através dessa equação de Bellman, tá? Essa equação de Bellman, lembra que eu mandei vocês gravarem algumas fórmulas? Ela é baseada naquele ganho e no valor esperado de retorno de cada ação, tá? Então, eu vou ter na equação da atualização dessa qualidade a esperança do ganho em cima das ações tomadas a cada estado. Então, eu tenho um determinado estado T e as ações tomadas no tempo T para ter um determinado ganho, tá? E esse ganho, a gente vai bastante matemática aqui para assustar vocês um pouquinho, mas é basicamente fazendo a substituição dessas fórmulas anteriores dentro da nossa equação de Bellman. Então, eu vou ter uma esperança para uma política π definida, onde eu vou estar maximizando as ações do nosso agente. Mas, para facilitar a nossa programação hoje, nós vamos considerar que essa função de cálculo da qualidade dos nossos estados vai ser simplesmente a recompensa, a atualização dos nossos estados vai ser apenas a recompensa mais um fator de desconto multiplicado pelo retorno, pela qualidade máxima dos valores futuros esperados que eu posso encontrar daqui adiante, tá? Então, basicamente, nossos valores de inicialização vão começar bastante ruins, tá? Nosso ambiente é vazio. Nós não conhecemos o nosso ambiente. Então, ele vai estar com valores zerados ou negativos
que eu preciso, assim, ir melhorando através da interação. Então, essa interação vai ser melhorada conhecendo a cada interação e atualizando o nosso valor daquele estado, a qualidade da recompensa daquele estado a cada iteração que eu estou executando. Tá? Então, eu não vou fazer, eu vou fazer essa atualização dos nossos estados, do nosso ambiente, apenas ao final de cada episódio ou de cada iteração com o jogo, né? Ou seja, de cada vez que eu morro ou perco uma partida. Tá? Então, nós vamos estar minimizando o nosso erro, maximizando a média ponderada da qualidade do retorno, da recompensa que a gente, do percurso de estados que a gente vai percorrer durante o nosso treinamento dentro do jogo, tá? Sim, deixando essas fórmulas um pouco mais numéricas, por exemplo, voltando àquele exemplo do marshmallow de Stanford, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma taxa de decaimento da política de 0,9, tá? Ou seja, a nossa próxima atualização vai estar com 90% da anterior, e eu estou tendo uma taxa de aprendizado de 0,5, tá? Uma taxa alta para caramba, mas por hora para facilitar os cálculos. Então, começando aqui, vamos ter assim, a seguinte situação. A primeira vez que eu vou rodar, tá? Nossas informações estão, nossa qualidade está zerada aqui. Então, nossa primeira vez que vai rodar, vamos ter o quê? Então, vamos estar atualizando aqui nossa recompensa, -1, mais uma taxa de decaimento 0,9, vezes o máximo esperado adiante. O que nós temos máximo esperado adiante? 0, né? Nosso caminho para ser percorrido aqui, 0. Então, -1 mais 0,9 vezes 0. Então, a nossa qualidade inicial será -1. Aqui, nossa atualização da nossa qualidade, eu vou fazer uma média ponderada do que eu estou do que está sendo as qualidades dessa transição aqui. Então, nossa média ponderada vamos ter anterior, 1 menos alfa, que é a nossa taxa de aprendizado, 0, que é 0,5, vezes a qualidade anterior. A qualidade anterior era 0, mais a taxa de aprendizado alfa, vezes a qualidade que eu calculei agora, né? Então, 0,5, que é a nossa taxa de aprendizado, vezes nossa qualidade atual é -1. Então, 0 mais 0,5 vezes -1. Então, nossa nova qualidade aqui é -0,5. Aí, agora, calcular o próximo. No próximo, vou ter o quê? Nosso bootstrap, nossa inicialização vai ter recompensa 10, né? 10 de recompensa, mais 0,9 vezes 0, que nossa qualidade anterior era 0. Então, nossa recompensa atual é 10. E isso, fazendo atualização com a média ponderada dos estados anteriores do treinamento. Então, -1 vezes 0,5. Então, 0,5 vezes 0. E mais 0,5 vezes nosso estado encontrado nesse momento, nossa recompensa encontrada nesse momento, 10. Então, 0,5 vezes 10, nossa média ponderada vai dar 5 aqui. Então, a qualidade de retorno dessa transição, neste momento, é. Então, assim, nós aprendemos na primeira vez que nós jogamos o jogo seguindo essa sequência de ações. Na próxima sequência, acontece o quê? Eu sei que na próxima vez que eu tomar essa ação, eu terei o quê? Então, minha recompensa continua sendo -1, só que anteriormente, o que aprendi? Eu aprendi que eu vou ter nossa recompensa total de 5 ali.
nossa recompensa ali no final, de 5. Então, eu vou ter aqui, adiante, 0,9 vezes 5. Então, 0,9 vezes 5 é 3,5. Então, nossa qualidade vai ser o quê? Nossa qualidade vai ser o estado anterior. Nossa taxa de aprendizado vezes o estado anterior, que era 0,5, com nossa taxa de aprendizado, 1 menos a taxa de aprendizado, mais nossa taxa de aprendizado, mais a recompensa atual, 3,5. Então, fazendo essa soma aqui, nessa média ponderada, nosso estado atual está com 1,5 de qualidade dessa ação tomada do estado 0 para o estado 1 da segunda vez. E próximo desse estado para o seguinte, nós vamos ter o quê? Nossa recompensa 10, e como é estado final, não tem mais nada adiante, então a recompensa final aqui é 10. Então, 1 menos nosso aprendizado. Então, nosso aprendizado anterior foi quanto? Nossa qualidade anterior, 5, mais a taxa de aprendizado vezes a recompensa atual, 0,10. Então, somatório disso, nossa média dos episódios dá 7,5. E assim vai ocorrendo para todas as iterações e vai aumentando. Mas aí vai aumentando a cada interação, a cada vez que você joga, você vai ficando melhor, descobrindo que esse é o melhor caminho para seguir, ir adiante, né? Basicamente, depois de tudo isso, nós vamos ter uma sequência de estados para cada ação. Então, nós vamos ter uma tabela de estados, onde para cada estado, eu tomando determinada ação, eu vou estar encontrando a melhor recompensa, a melhor sequência de recompensa, de forma com melhor recompensa dada a ação que eu estou tomando. Por exemplo, aqui no estado S0, se eu tomar a ação A1, eu tenho a melhor recompensa. E esses valores serão esses valores que estarão sendo atualizados a cada instante aqui, né? A cada interação, a cada episódio que a gente chama, ou seja, cada vez que você joga o jogo, você vai estar atualizando essas informações aqui nessa tabela. E essa tabela é atualizada basicamente através desse algoritmo, como basicamente, mais ou menos do jeito que a gente viu ali, na programação dos ambientes. Nós vamos ter a inicialização, onde vamos estar num loop para enquanto nosso ambiente não chegar no estado terminal, no estado final, e vamos ir treinando, né? E isso vai ser treinado várias e várias vezes. Então, nós vamos ter esse treinamento várias e várias vezes até achar a melhor qualidade, a melhor tabela de qualidades de ações, qualidade das ações através do nosso treinamento, tá? Bom, com isso, vamos voltar para o código, vendo como é que ficaria esse blá blá blá, essa matemática toda ali naquele nosso ambiente de programação cadê? Então vamos lá. Então voltando aqui, vamos para esse cara aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vejam só. Vamos importar o GIM e vejam o seguinte, o que acontece aqui? Lembram que eu falei para vocês que nosso espaço de observação são as coordenadas da bolinha? Tá. Só que, o que acontece? Quando nós temos um espaço de 800 por 600, que é a tela
do ambiente, o tamanho da tela do ambiente. Isso vai nos dar, vai nos dar uma quantidade bem grande de possíveis estados, porque para cada posição da bolinha na tela seria um estado. Então, meu ambiente me demonstrou que aquela posição é um estado novo, eu tenho que tomar uma determinada ação. Então, se eu tiver uma tabela desse tamanho aqui, de 800 por 600, de número de estados, ou seja, 800 vezes 600 estados, vai ser uma quantidade muito grande de atualizações que eu vou precisar fazer. Tá? Então, vamos diminuir essa quantidade de estados, onde eu vou vamos utilizar essa função de discretização. Eu vou estar diminuindo por 10, dividindo por 10 de todos os possíveis estados do nosso ambiente. Tá? Por quê? Se eu fizer diminuir por 10, a posição, sei lá, 610 e 605 são muito próximos e vai dar tempo de eu agir muito facilmente para evitar qualquer recompensa negativa. Né? Então, não vai tirar a qualidade de ação do nosso agente para fazer isso. Tá? Vamos utilizar uma política Epsilon Grid, que é uma política que vamos estar utilizando inicialmente uma probabilidade alta, tá? Assim que eu estou aprendendo, uma probabilidade alta de exploração, e à medida que eu vou ficando bom, eu vou conhecendo os valores de retorno de cada tabela, de cada qualidade, eu vou diminuindo a probabilidade de pegar uma ação aleatória e vou começar a utilizar a melhor ação dentro das possíveis ações dentro daquele estado. Né? Então, começo com epsilon alto e vou escolher o valor mínimo do epsilon e definindo uma taxa de decaimento desse epsilon. Tá? Então, ou seja, na próxima iteração, na próxima vez que eu jogar, o meu epsilon, a probabilidade vai diminuir, vai ser 99% da probabilidade anterior. Eu começo com a probabilidade de 99% de explorar uma ação nova, e vou diminuindo à medida que eu vou agindo. Tá? Então, aí eu também vou definir assim uma escolha de ações. Tá? Então, eu vou ter um estado que vai estar dentro do nosso espaço de ações. Esse espaço de ações, será randômico, de acordo com o meu epsilon, ou eu vou pegar o maior valor dentro de um determinado estado. O melhor valor de ação dentro de um determinado estado. Então, basicamente, esse cara aqui vai ser... Eu vou estar escolhendo dentro de um determinado estado qual é a ação que vai ter o melhor valor nessa situação aqui. Tá? Então, é isso aqui que está fazendo ali. Então, eu tenho essa tabela, estou pegando a coluna de maior valor dentro dessa linha de ação. Tá? Então, rodando esses caras aqui. Rodei tudo aqui para cima, rodei. E definir nosso algoritmo de rodar, para fazer rodar a partida, que vai ser basicamente a mesma coisa, que será o quê? Fazer a inicialização. Vou fazer diferente agora, vou discretizar discretizar o estado. Então, o nosso estado, em vez de ter 800 por 600, eu vou diminuir ele para 80 por 60. Aonde vou agora, até o final daquele jogo, eu vou entrar nesse loop de escolher uma ação, tá? Onde eu vou estar passando nessa escolha da ação nosso ambiente, a tabela de qualidades de ações,
o estado em que me encontro e um epsilon inicial qualquer, um epsilon definido aqui, tá? Então, aí o restante é a mesma coisa. Nós passamos a ação escolhida e vamos retornar o estado, vamos retornar retornando assim o estado do estado de, o feedback do ambiente dizendo em qual novo estado que está e a recompensa dada para aquele determinado momento. Renderizando, sempre renderizando o nosso ambiente e somando aqui, dessa vez eu vou estar guardando o retorno para a gente ver o que vai estar acontecendo aqui, tá? Então, basicamente, para rodar, ele vai ficar assim. Não rodei esse cara aqui. O que eu fiz aqui? Tá. Eu esqueci de fazer um negócio aqui. Definir esse cara. Esse número de ações vai ser o quê? Vamos lá. Esse número de ações vai ser quantidade de possíveis. É isso. Aí. Quantidade possíveis de ações que esse ambiente me fornece. Tá? Tá agora andando, rodando a partida. Não importei num pai. Olha só. Eu testei várias vezes esse código, quando eu transcrevi para esse notebook, ele falhou. É legal. Então, assim. Então, o nosso ambiente é isso aqui. Então, esse ambiente, só que, olha, veja só, ele não está tomando ação nenhuma, porque não estou treinando ainda, tá? Ele está uma inicialização inicial. Agora, eu estou agindo de forma com que ele possa, no caso o epsilon zero, ele não está tomando ação nenhuma, ele está sempre ficando parado, tá? Então aqui ele não está fazendo exploração, está fazendo explotação e tomou bomba, né? Teve um placar de 4-0 para ele. Agora eu preciso fazer o quê? Treinar a nossa tabela de qualidades, né? Então, precisamos treinar essa tabela de qualidades. Então, vamos definir assim, uma taxa de aprendizado e um fator de desconto para o nosso decaimento, tá? Então, vou botar lá o nosso alfa de aprendizado, nosso decaimento de aprendizado aqui no desconto do aprendizado do estado anterior com o nosso gama. Então, esses caras sendo definido aqui. E vamos fazer o que? Definir agora a atualização da nossa tabela. Tá? A nossa tabela será atualizada segundo aquela fórmula aqui. Essa formulazinha aqui, que é o estado novo. Então, dado um estado e uma ação. Então, se eu tomei essa ação, dado nesse estado, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar nossa informação, somando aqui a ele uma recompensa mais as possíveis recompensas anteriores, menos o estado anterior, dado uma taxa de aprendizado. Tá? Então, nossa formulazinha que a gente viu ali, aplicando assim. Então, nós temos aqui, se o estado não existe, então nós vamos criar nesse dicionário de ações, estados a ações, chaves e
estados, né? Criando um estado novo, uma ação nova e atualizando quando com a melhor recompensa possível, com o melhor resultado até aquele momento para aquela ação. Tá? Definindo novamente. Assim, o episódio, posso assim escolher quantos episódios eu quiser. Mas para esse ambiente especificamente, 250 episódios é pouco, mas é o suficiente para que nesse ambiente o nosso agente já seja craque no Pong, né? Então, por hora, 250 iterações é o suficiente para que tenha um bom aprendizado. E aí eu vou treinar o nosso agente para que ele possa tomar as melhores ações. O treinamento se baseia no quê? No loop, na interação de várias vezes do nosso jogar partida. Então, eu vou fazer nosso agente jogar a partida 250 vezes, né? Então, ele vai jogar 250 vezes e, ou seja, vai atualizar os estados até que ele jogue. Não, quer dizer, não é atualizar 250 vezes o estado. O estado pode ser atualizado várias vezes dentro de cada partida. Tá? Mas o seu agente vai jogar 250 vezes até que ele melhore a, a formar uma política, uma qualidade de ações mais próxima do máximo possível. Tá? Então, nós teremos assim, esse loop externo é a quantidade de vezes que o nosso jogo vai ocorrer, e esse loop interno é aquelas nossas ações, nosso jogar partida. Só que esse jogar partida vai ter uma diferença aqui, pequena, porque aqui nós vamos alterar colocando um atualiza aqui para a próxima interação, próxima ação, tomar a melhor e melhorando a nossa expectativa de recompensa para cada ação tomada aqui, e vamos guardar assim para cada jogo, vezes que eu jogar, guardando o retorno, tá? Atualizando aqui o epsilon para cada decaimento, só que dessa vez não vou dessa vez o nosso epsilon é diferente de zero, que não vou deixar, vou começar explorando bastante, com 99% de chance de explorar, e à medida que eu vou andando, vou melhorando o meu desempenho, vou treinando o meu agente, vou assim diminuindo a quantidade de exploração e explotar dentro da nossa tabela, escolhendo assim as melhores ações que eu já descobri que são para para aquele determinado estado que eu me encontro, tá? Isso aí vai decaindo até que ele atinja o valor mínimo que eu defini do nosso epsilon. Os retornos eu vou estar guardando e depois vou estar especificando aqui para vocês. Vejam só como é que vai ser o nosso treinamento que vai acontecer aqui. Olha só. Ó, o treinamento vai acontecer no episódio 1. Eu começo assim com retornos total, assim, menos 4.000, porque eu estou apanhando feio, começo apanhando muito feio, né? 0 a 4, 0 a 4, 1 a 4. Então, nosso retorno vai sendo muito baixo, mas às vezes ele faz alguns pontinhos e vai melhorando. E isso eu vou aprendendo, mantendo assim uma média dos últimos. Eu vou vendo que o meu desempenho vai melhorando com o tempo. Né? Então, menos 3.500, 4.000. E vai ocorrendo, vai treinando. Ó, veja que meu desempenho está melhorando. 1 a 4, 2 a 4, 3 a 4. Mas às vezes eu dou, e volta e meia, eu tenho uma vitória, na sorte ou não, não sei, ou outra, mas isso vai de acordo com
o aprendizado. Eu vou aprendendo que as ações que eu devo tomar, eu vou aprendendo quais são as melhores recompensas que eu vou tomando e vou melhorando, vou começar a ganhar do adversário mais e mais vezes, né? Tendo os resultados cada vez melhores, até que não, que dificilmente eu perca, ó. Então já estou ficando craque aqui, ó, no final eu tô assim craque ganhando de lavada do adversário e o meu Epsilon foi baixando. Vejam só, eu começo no início das minhas ações, onde eu faço as ações aleatórias, começo com explorando 98, 99% das vezes e vou diminuindo isso até que as últimas vezes que eu estou jogando o jogo, eu já não preciso mais explorar. Raramente eu vou fazer exploração, vou fazer exploração porque eu já sei como jogar. Eu não preciso mais, não preciso mais descobrir alguma outra possibilidade, tá? Aí, olha só como que fica nosso resultado aqui, ó. Essa aqui é o nosso agente, o lado esquerdo. Ele já sabe o que fazer, sempre indo em direção para a bola, né? Olha só. Esse cara não vai ganhar, não. Nenhum pontinho. Ó, não, ele já fez 1-0 aqui. Tá 1-0. Ó, 3. Aí, ganhou. 4-0, retorno máximo possível, né? Então, vejam só. Nessa situação aqui, esse jogo, nós temos um espaço, um conjunto, um espaço de observação bom, né, relativamente grande, mas tratável, um conjunto discreto de ações relativamente pequeno, mas se eu começar a pegar um ambiente mais complicado, por exemplo, aqui, pegar o Lunar Landing, fazendo as mesmas coisas. Então, as funções são basicamente as mesmas, pessoal. O que muda mesmo é o ambiente que eu vou estar trabalhando, tá? Então, rodar partida. Tá, não vou rodar, não. Atualizar aqui a mesma coisa, não preciso disso aqui, não. Só que aqui, ó, eu coloquei aqui 7.500, mas vamos deixar só 2.500 para vocês verem o que acontece para esse cara especificamente. E aqui é a mesma coisa. Mesma coisa e vou treinar ele. Deixa eu salvar tabela. Treinar. Vejam só, aqui já é o retorno dele já é com relação à posição, à distância que ele vem a posição objetivo dele. Começo assim explorando bastante as ações, né? Uma hora eu tenho resultados maiores, melhores, piores e vou
atualizando as nossas informações e de vez em quando tendo umas ações mais, alguns retornos mais positivos, né? Mas esses retornos é bem baseado na sorte, né? Porque, ó, eu ainda estou explorando bastante nosso espaço. Tá? Vejam nessa situação que nosso espaço aqui, então eu tenho o X, as posições X e Y, mas não só as posições X e Y, temos as velocidades angulares, posições. E o que acontece aqui? Ele até treina um pouco mais rápido, porque o jogo é mais curto, né? Cada jogo é mais curto. Ixi, o que eu fiz? Ah, não foi 200, eu fiz 2.500, não 250. Vejam só, ainda assim, mesmo que ele baixe bem a possibilidade de exploração, nosso retorno é bem ruim ainda. Porque nosso objetivo aqui, cadê? Será que... Está. Oh, felicidade. Cadê o negócio? Aí, vai aparecer agora. Aqui, ó. Aqui ele aprendeu que fazer nada é o melhor, né? Que ele basicamente ele pode ter a sorte de cair na posição correta, né? Então, assim, dependendo do ambiente, do tipo de ambiente, tipo de jogo, o treinamento vai requerer muito mais ações, muito mais treinamento, muito mais iterações, né? Ou até mesmo ou técnicas mais apropriadas para você tomar para utilizar para você conseguir um retorno melhor, né? Então, existem várias outras técnicas além do Key Learning para você poder treinar um ambiente. Você pode utilizar, por exemplo, deixa eu ver aqui, aprendizado profundo associado a Key Learning para poder fazer aprendizado, né? Isso aí já foi utilizado, por exemplo, pela Google DeepMind. Eles produziram um tempo atrás uma técnica, trouxeram para a gente essa técnica do associação de Deep Learning, ou seja, colocar redes neurais para poder fazer a escolha da qualidade de ação, né? Em vez de você utilizar uma tabela, como a gente estava utilizando, a gente utiliza uma rede neural para poder fazer o treinamento desse cara. E isso mostrou-se bastante promissor, por exemplo, quando eles treinaram aqui o Breakout. Vocês já jogaram esse jogo, Breakout? Pelo menos no celular deve ter jogado alguma coisa parecida, né? Veja só, no começo, nas primeiras ações, o ambiente, o agente, ele é bem ruinzinho, perde todas, né? Mas à medida que ele vai aprendendo a jogar, depois de, por exemplo, 2 horas de treinamento, né? 2 horas, pessoal, de treinamento, ele já consegue jogar assim como um profissional, né? Mas, mais do que isso, se ele for treinado bem o suficiente, depois de 4 horas treinando, jogando, ele começa a aprender coisas incríveis, né? Por exemplo, ele vai aprender a fazer o túnel. Vocês sabem a técnica do túnel?
ele vai abrindo espaço no cantinho de forma com que ele consegue passar a bolinha para ficar batendo ali de cima. Muita gente jogava Atari, jogava Breakout no Atari, nem conhecia esse tipo de ação, nem conhecia esse tipo de situação que podia fazer com o jogo. E depois de 4 horas jogando, algumas milhões, talvez bilhões de iterações, episódios do Break jogando ali esse Atari, o agente treinado através de um aprendizado profundo, através de uma rede neural, consegue um resultado assim, né? Mas não só isso, podemos aplicar isso a muitos outros jogos, né? Com aprendizado com reforço, associar com aprendizado profundo, e não, você, além e tudo depende da forma com que o ambiente te dá o feedback, tudo depende da forma com que você quer tratar e como que o conjunto de dificuldades que esse nosso environment, nosso ambiente vai dar, que nosso jogo vai te aplicar. O Mario, por exemplo, muito provavelmente você vai precisar de alguma coisa nesse sentido. Só que não só nisso, vai ter que associar também uma chamada de redes convolucionais para poder saber em que posição o Mario está, para poder visualizar melhor como que o ambiente está interagindo, da mesma forma que nós, como jogadores, conseguíamos interagir com o ambiente, visualizando a tela do jogo, ele está observando, assim, o nosso... observando a tela para poder retornar. Bom, pessoal, cadê? Onde nós estamos? Pessoal, então, assim, era basicamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês, as possibilidades que tem bastante, que está tendo bastante estudo atualmente no mercado, principalmente da automatização, né, utilizando técnicas, algumas dessas técnicas de aprendizado profundo, aprendizado por reforço, que vão ser bastante útil assim no futuro profissional de vocês, se caso vocês queiram seguir por esse caminho, tá? Atualmente tem bastante material disponível na internet que fala sobre esse assunto. Eu brinco até com meus alunos que temos o YouTube, por exemplo, é uma escola, praticamente uma faculdade, que tem tanta coisa lá disponível. É o primeiro lugar que você tem que procurar sobre esse assunto, e além de outros cursos gratuitos que tem na internet, tá? Então, é aqui que eu termino com vocês. Fico aberto agora para alguma conversa, interação, pergunta. E aí? Está todo mundo dormindo, né? Me deixaram aqui sozinho. Boa noite, professor. Tá todo mundo aqui, tá só observando. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Luizão, você sobreviveu, Luizão? Tô aqui, meu amigo. É que eu tô encerrando outro curso ali. E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida do que é? Dá para repetir do começo? Claro que dá. Pede pro Luizão te passar o vídeo, ele repete tudo no começo. Assim, olha só. Isso aqui foi bem assim superficial para vocês, tanto que eu fui em alguns pontos meio corridos. Se vocês verem, foram 2 horas assim, eu falando assim, exaustivamente. E assim, para mostrar um conceito,
né? Um conceito que assim, é bastante amplo. E então, assim, eu pude pouco me aprofundar em alguns pontos matemáticos aqui, e tem tantas outras possibilidades de aplicação e possibilidades de estratégicas de você abordar esse problema que isso daria para semestres e semestres de aulas para a gente conversar, né? Então, por 2 horas aqui, ficaria muito complicado a gente conversar alguma coisa. Eu quero, assim, ressaltar que essa apresentação, esses códigos, assim, você pode encontrar na internet, por exemplo, como eu pedi para o Luizão passar para vocês, o notebook desse grupo de estudo lá, que é da USP, né, que é o grupo Turing, da onde eu vi esse material, assim, bastante interessante, tá? Vocês podem ver lá, eles têm bastante material interessante, mas não só eles. Eu falo eles porque eles têm material em português, né? Eles colocaram isso em português, que é bastante raro para a gente aqui na tecnologia, material em português. O que é mais comum aqui é tudo isso em inglês. Quando você procurar essas informações, você vai encontrar quase tudo aqui em inglês, né? Difícil, mas necessário. Espero que todo mundo esteja fazendo curso de inglês, mesmo que à distância, né? Mesmo que online. Bom, pessoal. E aí, Luizão, vamos encerrar aqui? Acabou? Vamos encerrar, gente. Mais uma vez agradeço aí o professor Roberto. Interessantíssimo assunto. Já vou começar até desenvolver formas de embarcar isso aí nas estratégias de jogo. Como sempre eu venho falando para vocês, em todas as disciplinas, inglês é fundamental. O Roberto bem lembrou aí. E, mais uma vez, a gente vendo o poder de uma linguagem de programação tão interessante quanto o Python. Eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a estudar ela, mas, infelizmente, o professor não tem tempo. Então, isso vai ficando postergando para uma próxima oportunidade. Quem sabe a gente consegue introduzir nos próximos semestres da universidade. Mas são planos para o futuro. Bom, eu agradeço a todos a presença. Deixo aqui meu agradecimento ao professor Roberto e todos aqueles outros professores que participaram. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E, meus caros, até a aula. Um abraço. Mandou bem, Aragê? Opa!